Um novo ano está se aproximando e o que será que a gente pode esperar dos investimentos em 2023? Onde que vai ser melhor investir? É sobre isso que falaremos neste vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar sobre a aproximação do prazo limite para que você possa fazer um PGBL e economizar imposto na declaração do ano que vem. Talvez até receber dinheiro de volta dependendo dos seus números. E para quem quiser saber mais sobre isso, eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu mesmo contratei um PGBL e investi até 12% na minha renda tributável, na verdade exatamente esse valor, para colher o máximo de benefícios. E lá eu mostro como que eu simulei no programa de declaração de imposto de renda se o PGBL valia a pena ou não para mim, vendo que valia a pena, como eu fiz a contratação, como eu fiz o investimento, está tudo explicado. Para quem quiser dar uma olhada nisso, pegando aquilo que pode ser o melhor investimento do ano, já que você basicamente recebe dinheiro de volta ou paga menos imposto para investir, o link vai estar aparecendo por aqui. Agora, entrando no assunto do vídeo em si, antes de falar sobre 2023, vamos dar uma recapitulada breve no que aconteceu em 2022 por um motivo. E vocês verão isso à frente. Então, o acontecimento que dominou o ano, a gente pode falar que foi a invasão da Rússia à Ucrânia. Invasão essa que no começo do ano era contestada, muita gente falava que não iria acontecer, mesmo com o histórico que já existia da Rússia, por exemplo, ter tomado a região da Crimeia, e com o deslocamento de tropas para a fronteira com a Ucrânia, que em si eram maiores do que o efetivo do exército brasileiro, por exemplo, e mesmo assim o pessoal falava, não, nada vai acontecer. E infelizmente aconteceu. Eu até gravei um podcast uns 10 dias antes de estourar a invasão, e lá a gente falava que, olha, provavelmente a gente vai ter essa invasão. Eu queria estar errado, mas aquilo de fato aconteceu. Inclusive, isso colocou esse episódio específico do podcast entre o 1% de podcasts mais ouvidos e compartilhados do mundo no ano de 2022. Até o Spotify, na hora de me comunicar isso, falou, parabéns, né? Alguma coisa de muito boa aconteceu nesse período, e o muito bom, na verdade, era a guerra entre Ucrânia e Rússia. Então não era muito bom, mas aquilo fez o episódio de fato explodir. Isso acabou trazendo muita volatilidade para os mercados, acabou levando a uma subida bem forte do preço das commodities, e nisso eu destaco as commodities energéticas, como gás e petróleo. Dando exemplo com petróleo, que é a rainha das commodities, aquela que é a mais importante do mundo, a gente tinha um barril que estava em torno de $77, o petróleo Brent, no começo do ano. Com o conflito ele chegou a bater $140. E agora, no final do ano, ele está novamente próximo desse patamar, negociando no momento que eu gravo esse vídeo na casa de $82. E até curioso, né? Quem iria imaginar que o petróleo começaria em 77, bateria 140, praticamente dobrando de preço e depois voltando a 82, ainda com esse conflito acontecendo e com mais sombras de possíveis outros conflitos por conta dessa questão geopolítica, uma inflação estruturalmente mais alta, já que esse preço de commodity acabou se refletindo em inflação, levou taxas de juros a aumentarem pelo mundo, o que prejudicou bastante os mercados mundiais. E aproveitando esse ponto do petróleo, eu quero lembrar também sobre as previsões que foram feitas quando o petróleo chegou a essa casa dos $140, para mostrar como é difícil você fazer previsões para um ambiente que reage à previsão, como é o caso do mercado financeiro. Na época, o JP Morgan falou que o petróleo chegaria num cenário extremo a $380. Enquanto isso, praticamente ao mesmo tempo, o pessoal do Citigroup falou que o petróleo no final do ano cairia a $65 por conta de uma queda na demanda. Então veja que uma previsão jogava o preço mais de 5 vezes no valor da outra, em um cenário extremamente binário, no qual o Citigroup acabou estando mais próximo daquilo que seria a verdade. Mas veja que esse acabou mais próximo é bem relativo, já que de 82 para 65 nós temos uma diferença percentual de mais de 20%, então bastante coisa. E como eu já comentei, essa subida do preço das commodities de forma geral, aliado ainda ao impacto do aumento de oferta monetária que tivemos durante o período da pandemia, acabou levando muitas economias a conhecerem uma inflação extremamente alta, que uma geração inteira não havia tido contato, como por exemplo a inflação que nós batemos nos Estados Unidos, a mais alta dos últimos 40 anos, e também na zona do euro. E o engraçado da inflação é que em 2020 ela não iria acontecer, em 2021 ela seria temporária, e agora ao final de 2022 essa inflação temporária ainda está fortemente presente. Nos Estados Unidos, nesse momento, um pouco mais baixa, e muita gente acreditando que o pior já passou, embora o ciclo de subida de juros lá continue acontecendo, e na zona do euro ainda assustadoramente alta, na casa de 10% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Dos Estados Unidos em 7,1% e a inflação brasileira em 5,9%, um dos raros momentos da história que nós temos menos inflação do que zona do euro ou Estados Unidos. E aí fica a pergunta, né? Quem poderia prever esse patamar de inflação lá fora?
muita gente previu que a inflação iria acontecer por conta do aumento da oferta monetária. Agora, saber o quanto seria a inflação e como isso iria impactar taxas de juros e impactar o mercado, isso era muito difícil. Se você pega o boletim Focus do começo de 2021, quando a Selic estava em 2%, por exemplo, apenas para mostrar a limitação do nosso conhecimento do futuro, eles colocavam a Selic no final do ano em 3,25%, o que já era um aumento em termos percentuais alto. A taxa Selic subiria mais de 60%. Contudo, o que aconteceu foi uma subida muito mais forte, em um ano em que a Selic se encerrou em 9,25%, e essa Selic de 9,25%, no final desse ano, está fechando em 13,75%, ainda com mais um aumento que até pouco tempo atrás acharam que seria o final do ciclo, mas agora já se discute para 2023 se nós teremos uma taxa Selic ainda mais alta, como falamos aqui no canal em vídeos passados, mostrando, por exemplo, os contratos futuros do DI lá para 2024, começo do ano, que já colocam uma Selic acima de 14%. E por que eu estou fazendo toda essa retrospectiva aqui? Apenas para mostrar o quanto é difícil você falar sobre o futuro, ainda mais querendo falar sobre um ano inteiro, e isso em um sistema que reage à previsão. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu faço aqui uma previsão do tempo, por exemplo, usando de todas as habilidades meteorológicas que eu não possuo, o tempo não vai mudar por conta da minha previsão. Simplesmente isso não irá acontecer. Se eu falo que vai chover, não vai chover ou deixar de chover por conta disso. Agora, se um grupo de economistas, de investidores, começa a fazer uma certa previsão do que vai acontecer e reagem de acordo com aquilo, os acontecimentos podem de fato mudar por conta dessa previsão. O Jorge Soros chama até isso de reflexividade. Ele fala que as previsões e expectativas impactam o mundo real, que volta a impactar as previsões e expectativas. Então, dando um exemplo, até aproveitando a conjuntura que nós temos agora, imagine que um empresário brasileiro necessitando de crédito se depare com o seguinte cenário: taxas de juros muito mais altas aqui do que nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, enquanto você tem um dólar caindo contra as moedas mundiais nesse momento, ele não caiu contra o real, na verdade até subiu no período recente. Então esse empresário vê, olha, preciso de crédito de todo jeito, lá fora é mais barato do que aqui. E agora o dólar está desvalorizando contra uma série de moedas de países desenvolvidos, mas também contra moedas de países emergentes. Isso não está acontecendo com o Brasil, mas daqui a pouco pode vir a acontecer. Então ele pensa, eu vou pegar o dólar caro, pagando um juros baixo, e quando eu for pagar essa dívida, o dólar vai poder estar mais barato. Aí ele vai e faz isso. Só que não é só um empresário vendo isso, nós poderemos ter uma série de empresários vendo, sobretudo se for um comentário comum no mercado, se muita gente acreditar nesse tipo de coisa. Mas se muita gente acredita e muita gente faz essa ação, o que você tem é um monte de pessoas contratando uma dívida em dólar que terá que ser paga no futuro. E para pagar essa dívida, haverá demanda por dólares. E aí o resultado é que essa demanda futura por dólares pode fazer com que o dólar, ao invés de cair, fique mais caro. Isso já aconteceu diversas vezes em épocas recentes. De modo que aquilo que eu vou falar sobre 2023 é altamente limitado pelas informações que nós temos agora. Se essas informações mudarem, muito do que será dito aqui teria que mudar também. Mas, de acordo com as informações que nós temos hoje, o que a gente pode esperar? Primeiro vamos olhar em termos gerais para depois entrar especificamente nas classes de ativos. Em termos gerais, o Brasil não está mal. O que é diferente de falar que está bem, né? O mundo todo piorou por conta da pandemia, mas alguns países pioraram mais do que outros. Eu gosto até de falar que o Brasil virou a menina mais bonita da sala porque as outras pegaram cachumba e perderam os dentes da frente. E se você olha primeiro os emergentes, isso fica muito claro. Pegando primeiro Rússia, por exemplo, invasão à Ucrânia. Está sofrendo boicotes, gastando muito dinheiro com a guerra. A Ucrânia em si também é um país emergente, já não virou um país investível, embora o risco de um calote da dívida pública da Ucrânia seja menor, por exemplo, do que o da dívida pública da Argentina. Mas continuando dentro do universo dos BRICS, né? Falamos da Rússia aqui, temos ainda Índia, China e África do Sul. Índia e China são países com bilhões de habitantes e um período de commodities com preços altos e que não devem arrefecer num período tão breve. Eu acho que a gente vai ter commodities por preços mais altos por mais tempo. Isso prejudica os termos de troca desses países, enquanto favorece, por exemplo, o Brasil, que é um país exportador de commodities. Se você pega a África do Sul, enquanto aqui a gente já controlou a inflação, lá nós temos uma inflação muito alta, um desemprego em 2 dígitos, uma divisão muito forte na sociedade. Se a gente pensa que é dividido aqui, imagina um país que sofreu com uma política de segregação racial até o meio dos anos 90. E se você sai dos BRICS e olha os nossos vizinhos aqui na América do Sul, nós somos o país com a casa mais arrumada, até mesmo em comparação com o Chile, que era o único país com status de desenvolvido na América do Sul. E se você olha para os desenvolvidos, também temos problema. A já citada inflação de 2 dígitos na zona do euro, que tem uma grande dependência energética da Rússia, e para resolver isso não é da noite para o dia, tendo em vista até o movimento que estava acontecendo lá.
de migração para energias mais limpas, mas que acabam hoje gerando menos energia em comparação, por exemplo, com gás natural e uso de petróleo. Você tinha na Alemanha aquela questão do desligamento de energias nucleares. E nos Estados Unidos uma situação um pouco melhor, mas tanto lá quanto na zona do euro, você já tem a precificação de uma possível recessão em 2023. Vinda, por exemplo, da inversão da curva de juros, a necessidade que os bancos centrais têm de aumentar muito os juros agora para controlar uma inflação mais alta, aí a ponta curta da curva fica muito alta, enquanto a ponta longa já mostra uma queda de juros para controlar uma inflação mais baixa. Só que esses juros mais altos agora desaquecem a economia e levam essas economias a uma recessão. De modo que o estimado para 2023, não é uma certeza, porque nos Estados Unidos, por exemplo, nem toda inversão da curva de juros indicou uma recessão, mas toda recessão foi precedida por uma inversão da curva de juros. Então, por isso que a gente fala que o Brasil ele está relativamente bem em comparação com esses outros países. Embora, pensando em termos comerciais, se você tem Estados Unidos crescendo menos, zona do euro crescendo menos, e uma China também impactada por questão de política de Covid-0, tensões sociais que não eram vistas lá há bastante tempo, protestos acontecendo, crise imobiliária, e por consequência de tudo isso também crescendo menos, nós temos nossos 3 principais parceiros comerciais com menos dinheiro para importar aquilo que a gente vende. Isso também acabaria impactando o Brasil, de modo que aquilo que se desenha é um 2023 desafiador. Mas que ano que não é desafiador se a gente for pensar em problemas de conjuntura internacional? Dentro desses desafios, o Brasil ele acaba se destacando, pelo menos até agora, tendo em vista as informações que nós temos, porque isso está mudando constantemente e com muita rapidez nesse final de ano. E já pensando nesse panorama mundial e nas mudanças que estamos vendo agora, sobre as classes de ativos, o que a gente pode começar? Indo por partes, primeiro vamos pegar títulos públicos. Entrando agora no site do Tesouro Direto e olhando os 11 títulos que nós temos em negociação, o que a gente vê com bastante força nos últimos meses é uma grande subida das taxas de juros desses títulos. Se você pega o pré-fixado hoje de prazo mais curto, 2025, está pagando quase 14%, está em 13,87%. O 2029 pagando 13,64%. Ou seja, essa curva de juros também está invertida. A ponta curta pagando mais do que a ponta longa, mostrando uma necessidade de juros mais altos para controlar uma inflação que deve ser mais alta no ano que vem. E justamente por não conhecer essa inflação futura, que embora o pré-fixado esteja pagando bastante, eu vou ficar de fora de pré-fixados, pelo menos nesse início de ano, já que você consegue pegar títulos indexados à inflação com essa proteção, caso a inflação suba bastante, pagando IPCA mais 6,45, por exemplo, IPCA 2026. Um Selic também te protegeria de uma inflação mais alta aqui no Brasil, sobretudo se o Banco Central continuar sendo independente, algo que é assegurado por lei, mas leis mudam, podem mudar inclusive muito rápido. Mas o ponto é que no cenário nacional, o que eu espero é o seguinte, dentro dessa premissa de um Banco Central independente, é que ainda que nós tenhamos mais gastos públicos vindos dessa questão de uma incerteza nessa parte fiscal, a gente vai gastar muito mais do que arrecada, e que isso possa vir a impactar a inflação, fazendo com que ela suba além do que o Banco Central quer, eles trabalham com metas de inflação, um Banco Central sério e independente deveria elevar ainda mais os juros, ou seja, uma Selic subindo. Nisso, essa taxa que a gente está pegando agora em pré-fixados indexados à inflação talvez até pareça baixa, ela também deveria aumentar, o que levaria a perdas de marcação a mercado nesses títulos. Só que os títulos com prazo de vencimento mais curto, como o IPCA 2026, eles vão ter que entregar o prometido. Então talvez 6,45 fique uma taxa mais baixa em comparação com o 7 que a gente pode ver no ano que vem. Mas ainda assim você teria uma taxa de 6,45 mais a inflação do período. E o Selic, nesse ambiente, aumentando para controlar essa inflação. Então dentro de título público, eu espero uma boa performance dos títulos atrelados à taxa Selic. Também sou comprador de um IPCA 2026, porque tem essa proteção em um prazo curto de vencimento. Na pior hipótese, eu levo até o vencimento, não está muito distante. Numa boa hipótese, onde nós teremos juros caindo daqui a algum tempo, talvez não no ano que vem, mas depois, eu poderia ganhar com marcação a mercado. Do que eu ficaria de fora? Pré-fixados, porque não tem essa proteção contra a inflação, e os indexados à inflação de prazo muito longo, porque sofrem com dinâmicas de marcação a mercado. Se você olha, por exemplo, o preço de um título IPCA mais 2045, eu vou colocar o gráfico aqui na tela, ele caiu de um patamar de R$ 1.083 para R$ 1.007 em um período de 2 semanas. Isso dá uma queda percentual de praticamente 7%. E o IPCA 2026 também teve uma queda, mas não tão grande quanto essa, sendo que se eu levar até o vencimento, ele vai me entregar o prometido, IPCA mais 6,45 nesse momento. Já esse título aqui, para me entregar o prometido, precisa de um período de mais de 20 anos, o que é muito tempo para ficar esperando e às vezes com uma marcação a mercado te fazendo perder dinheiro.
e te pressionando para vender para investir em outros ativos que podem dar um retorno mais interessante. Então, cuidado com esses títulos mais longos. Falando agora da parte de bolsa, primeiro começando com as ações. Se você pega o índice Bovespa, eu vou compartilhar aqui na tela novamente um gráfico feito pelo pessoal da XP, nós estamos muito baratos quando observamos aquela métrica do preço-lucro. No momento, a gente está com o Ibovespa negociando na casa de mais ou menos 6,7 vezes o seu lucro, enquanto a média em relação aos últimos 15 anos é de 11,1, então a gente está 40% abaixo da média. Ou seja, a gente está barato. Inclusive, pensando na questão do câmbio, com o dólar se desvalorizando em relação a outras moedas, mas se valorizando contra o nosso câmbio nos últimos tempos, a gente fica especialmente barato em dólar. Isso acaba chamando a atenção do investidor estrangeiro. E eu não sei se o ano que vem vai ser bom em termos econômicos, mas o ponto é que, se ele não for tão ruim quanto o mercado espera, essa bolsa muito barata já teria que andar alguma coisa. É lógico que não dá para ter certeza disso, porque esse preço-lucro muito baixo, ele pode subir sem que o lucro das empresas tenha aumentado. Basta você lembrar que preço sobre lucro é uma divisão. Se esse lucro aqui cai pela metade, e hoje ele está na casa de 7, né, arredondando para cima, esse preço-lucro iria para 14, sem que essas empresas tenham se tornado mais atrativas, porque na verdade o lucro delas estará menor. Então, o grande questionamento que tem que ficar aqui é: as empresas lucrarão mais ou menos no ano que vem? Pensando em políticas de auxílio que nós teremos por parte do governo, provavelmente várias empresas terão lucros maiores. Pensando na parte de commodities, teremos commodities com preços mais altos. Isso também favorece essas empresas que exportam commodities, exceto aquelas que podem vir a ter algum tipo de ingerência política. Então, eu sou comprador de bolsa, logicamente mais de alguns setores do que de outros, mas do que eu me manteria longe? Eu me manteria longe de estatais que podem sofrer intervenção por parte do governo federal. Um exemplo, Petrobras, uma empresa que indiscutivelmente está muito barata atualmente, gerando um caminhão de dinheiro nos últimos 2 anos, pagando dividendos estratosféricos para os seus investidores, e o principal investidor é a União no final das contas, mas tudo isso veio de uma política de preços que segue a paridade internacional. Então, o barril de petróleo é cotado em dólares, a Petrobras leva isso em conta. Se na nova gestão simplesmente o pessoal desconsiderar isso e adotar uma política própria de preços, todo esse histórico vencedor que a empresa teve nos últimos anos é anulado. Então, não adianta você pensar em preço com base nesse histórico de lucratividade se a premissa que traz essa lucratividade irá mudar. E aí, por isso, eu ficaria de fora dessa empresa e também de outras estatais controladas pelo governo. Que tipo de empresa eu procuraria em bolsa? Imaginando que a gente possa ter uma inflação um pouco mais alta. Aquelas empresas que têm marcas muito fortes, que conseguem repassar o aumento de preços para o consumidor final. Ou porque essa marca é muito forte, ela tem essa vantagem competitiva, o pessoal gosta de comprar daquela marca, ou porque elas trabalham como monopólios ou em oligopólios onde poucos players dominam o mercado. Ainda dentro de bolsa, pegando agora a parte de fundos imobiliários, o que a gente vê hoje são vários fundos imobiliários negociados abaixo do seu valor patrimonial, o que costuma ser um bom momento de compra para aqueles investidores mais pacientes, que estão sobretudo interessados nos pagamentos mensais de dividendos e não simplesmente em grandes valorizações para obter ganho de capital. Então, sou comprador de fundo imobiliário também, mas dentro dos vários setores que nós temos, eu acho que um em especial vai ter um desempenho muito interessante ao longo de 2023, imaginando um cenário com inflação e juros mais altos, que são os fundos de papel, aqueles fundos imobiliários que ficam comprando CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que são dívidas, que são corrigidos, por exemplo, por uma taxa fixa, mais IPCA ou mais CDI, sendo que as expectativas são de IPCA e CDI maiores no ano que vem. E um plus é que se a gente for pegar o final do ano agora, nós tivemos vários fundos de papel caindo muito, sobretudo aqueles que eram mais expostos a CRIs corrigidos pela inflação, porque nós tivemos 3 meses seguidos de deflação, ou seja, uma diminuição dos preços que impactou a distribuição de dividendos desses fundos. Só que isso já ficou para trás, já voltamos a ter uma inflação positiva, até um pouco acima do que o mercado esperava. E para 2023, a gente deve ter uma inflação também mais alta do que se espera hoje, de modo que esses fundos devem performar muito bem, enquanto os fundos de tijolo não devem performar tão bem, já que essa taxa de juros mais alta impacta todos os ativos de risco. Um fundo imobiliário e uma ação, o preço deles, o seu valor de mercado, vem da sua capacidade de gerar lucros daqui até o infinito, trazida a valor presente por uma taxa de desconto. Se essa taxa é mais alta, eles acabam tendo que valer menos.
Mas isso não quer dizer que esses fundos vão deixar de ser atrativos, porque se o preço dele está caindo, mas ele continua mantendo o seu pagamento de dividendos, e para as ações vale um raciocínio muito similar, você está pagando mais barato por esse fluxo de caixa que continua vindo para você. E, inclusive, para quem quiser mais informações dessa questão de FIIs, eu lembro que eu gravei um vídeo com o Ricardo Figueiredo, analista de fundos imobiliários da Speech, falando sobre o cenário dos FIIs para 2023. Para quem não assistiu, o card desse vídeo vai estar aparecendo aqui. Basta clicar e assistir depois. E agora falando sobre a questão do exterior. Eu sempre tenho estruturalmente exposição ao mercado americano, porque historicamente é um mercado que cresce mais do que o nosso, com menos inflação, e se você pega a trajetória do dólar contra o real, em 94 era 1 para 1, 98 virou 2 para 1, depois 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, e muita gente projeta um dólar chegando em 6 para 1 no ano que vem. Eu tenho uma visão oposta a isso, sobretudo enquanto tivermos um Banco Central independente. Porque se o dólar começar a subir muito, isso acaba impactando a nossa inflação, já que tudo que pode ser exportado e aquilo que é importado fica mais caro, elevando os nossos preços. Se esses preços ficam muito mais altos, o IPCA começa a fugir da meta e o Banco Central ele se vê obrigado a aumentar juros. E com esses juros muito altos, proporcionando um bom carrego para o investidor internacional, que olha para a gente e fala, nossa, dá para ganhar quase 14 com uma inflação em 6, em 7, supondo que ele esteja mais alta. Então, juros real bem gordo. Ele manda o seu dinheiro para cá, troca dólares por reais para poder investir. Isso deixa o dólar mais barato no final das contas, com uma cotação não tão alta quanto poderia ter. E aqui eu não estou falando que o dólar não vai subir de preço, mas eu acho que ele não vai explodir enquanto o Banco Central puder aumentar os juros. É lógico que existem outras formas de segurar a inflação. O governo pode, por exemplo, lançar a mão do seu controle sobre a Petrobras e falar, não, o preço de combustível agora é mais baixo. Ou, como foi feito na época do governo Dilma, preço de energia elétrica agora, na base da canetada, é mais baixo. De modo que essa inflação artificialmente mais baixa não obriga o Banco Central a aumentar juros. E nisso você poderia ver um dólar subindo. Mas, no meu cenário base, eu não acho que teremos um dólar explodindo. E isso não quer dizer que, nossa, se o dólar não vai subir, então não é para investir no exterior. Na verdade, eu penso o contrário. A gente vai ter uma ótima janela para internacionalizar o capital, pensando nesse valor do dólar com o real mais baixo, por interferência dessa grande taxa de juros, e também porque lá fora, se você pega 2022, o mercado caiu muito. O S&P, que é um índice que historicamente costuma entregar um retorno na casa dos 10%, caiu 15%. O Nasdaq 100, o principal índice de tecnologia americano, caiu na casa dos 30%. Se você olha a performance da carteira típica que o americano costuma carregar, que é 60% em renda variável, 40% em renda fixa, ela teve a pior performance dos últimos 100 anos. Só que essa performance ruim costuma ser precedida por boas performances. E aí basta você pensar no que está acontecendo lá fora. Aqui a gente achava que estava chegando no final de um ciclo de aumento de juros. Agora já temos muita incerteza para 2023. Lá fora esse ciclo ainda não terminou. A gente vai ter taxa de juros subindo nos Estados Unidos em 2023. Mas o ponto é que muita gente já aposta que essa subida de juros vai causar uma recessão na economia americana. E por conta disso o mercado já cai antes. Mercados acionários são indicador antecedente do que vai acontecer no mundo real. Se a gente acha que o mundo real vai piorar, a bolsa piora antes. Aí o mundo real piora, a gente começa a achar que ele vai melhorar, a bolsa melhora antes. Então a gente já está precificando, pelo menos em parte, uma recessão para 2023 na economia americana. E qual é a medida adotada pelo Banco Central americano em época de recessão? Cortes de juros, o que faz com que a renda fixa americana, com as taxas baixando, tenha o seu preço subindo, um movimento de marcação a mercado, que na minha visão vai acontecer lá bem antes de acontecer aqui. E além disso, isso acaba beneficiando as empresas. Então essa performance muito ruim dessa carteira 60-40 deve mudar para uma performance muito boa quando isso vier a acontecer. Tem muita gente até que espera de sorriso, de orelha a orelha, uma recessão acontecer lá fora para que o Banco Central comece a cortar juros. Independente do que venha acontecer lá fora, vamos lembrar que o Brasil costuma ter uma trajetória mais turbulenta do que os Estados Unidos. De modo que, na minha visão, não há motivo para você não ter algum capital que esteja exposto à economia americana e que esteja descorrelacionado da economia brasileira. Ou até com uma correlação invertida, né? Porque geralmente quando a gente tem uma crise aqui no mercado nacional, ou até uma crise internacional, o que acontece é que a nossa bolsa cai enquanto o dólar sobe. Ou seja, temos uma proteção natural só por estar exposto a uma outra moeda. Então, o que eu espero não é uma explosão do dólar contra o real. E isso tem que ser aproveitado pela gente que quer dolarizar, investir lá fora, se expor a uma outra economia com uma dinâmica diferente da do Brasil. E uma outra forma de fazer isso, não se
expor uma outra economia, mas tirar capital do Brasil, ainda que não seja realmente retirar dinheiro daqui, mas poderíamos dizer que é tirar o Brasil do seu dinheiro, é se expor ao Bitcoin. E eu vou me referir aqui a Bitcoin e não a criptomoedas no geral, porque são mais de 20 mil criptomoedas e eu não acho que a gente vai ter um horizonte bom em 2023 para toda essa classe de ativos. Eu acho que a gente não vai ter preços aumentando, pelo menos não muito, nesse ano. Acho que o grande driver para esse mercado vai acontecer em 2024, quando teremos o próximo halving do Bitcoin. Para quem não conhece esse termo, o halving é a queda pela metade da recompensa dos mineradores que mantém a rede do Bitcoin funcionando. Imagine, fazendo uma analogia com o mercado de ouro, que a cada 4 anos os mineradores de ouro se reunissem e falassem: pessoal, de hoje em diante só vamos minerar metade do ouro minerado até então. Veja que nós teremos uma redução na oferta, enquanto teremos uma demanda mantida basicamente como a mesma. Isso levaria o preço do ouro para cima. No Bitcoin, a mesma coisa acontece, dentro de um período de mais ou menos 4 anos, porque na verdade é um período de mineração de 210 mil blocos. E como cada bloco é minerado a cada mais ou menos 10 minutos, nós temos essa janela de cerca de 4 anos. Mas nisso você vai ter a queda pela metade dessa oferta de novos bitcoins, enquanto a demanda inicialmente é a mesma. Mas se isso provocar uma apreciação no preço dessa criptomoeda, a demanda tende a aumentar, como já vimos em ciclos anteriores. Só que isso é para 2024. 2023, eu acho que vai ser mais um ano de oscilação sem grandes ganhos. E se as taxas de juros já chegarem ao seu limite de aumento, sem grandes perdas. Mas isso depende da taxa de juros. Se elas continuarem aumentando o mundo afora, isso vai impactar o preço das criptomoedas e do Bitcoin, assim como impacta o preço dos demais ativos de risco. Mas novamente, pensando naquele cenário de recessão, e recessão obriga a corte de taxas de juros, pode ser que a gente veja no final de 2023 e 2024 um cenário bem interessante. Juros caindo pelo mundo por conta de recessão na Europa e nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que teremos uma aproximação do halving do Bitcoin, em um movimento que poderia catalisar o preço dessa criptomoeda e de outras, né? Nesse ambiente, outras acabam subindo também, até mais do que o Bitcoin, para cima. O ponto é que várias dessas outras talvez sejam projetos que não existam hoje e parte dos projetos que existem hoje talvez não venham a existir nessa época. Por isso que eu me mantenho centrado no Bitcoin. Nossa, Bruno, só Bitcoin, nenhuma outra criptomoeda você acha interessante? Eu gosto também do Ether. Acho até que ele pode subir mais do que o Bitcoin. Mas mesmo assim, se eu pego a minha exposição, é majoritariamente ao Bitcoin. E aqui eu lembro sempre que eu não sou dono da verdade, tá, pessoal? Então, por isso, eu quero ver comentários de vocês sobre o que vocês acham daquilo que eu falei aqui, no que vocês concordam e no que discordam. Assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. E da minha parte, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.